falta de tempo. Essa é uma das principais reclamações de muitos universitários e também de profissionais de vários segmentos do mundo corporativo. Porém, o tempo curto, que não deixa muitas pessoas realizarem todas as tarefas que desejam, pode ser uma falha em como administrar corretamente as horas do dia. E para entendermos por que é tão difícil encontrar aquela folga para fazer tudo o que queremos e também conferir dicas de como ter uma rotina mais produtiva, recebemos no estúdio Flávio Nerva, professor do curso de administração da Unicinos e coordenador do MBA em gestão empresarial. Olá, seja bem-vindo ao Conexão, tudo bem? Tudo bem, professor? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Bom, professor, então, porque muitas pessoas dizem que não tem tempo para fazer tudo, né? A gente escuta muito isso. Eu sempre gosto da definição que tempo é igual à vida, né? Então, muitas vezes na correria da nossa vida, do dia a dia, a gente acaba interferindo também na gestão do nosso tempo, né? Uma pessoa que tem uma vida fragmentada, recortada, com um monte de compromisso, acaba tendo um tempo também fragmentado. Uma pessoa que tem um tempo acelerado, acaba tendo uma vida acelerada. Quem tem um tempo mais ou menos efêmero, acaba tendo uma vida superficial. Então, essa ligação do tempo e vida é fundamental, essa reflexão inicial, para que as pessoas possam ir se reorganizando para lidar melhor com a questão do tempo. Certo. E para os universitários, então, seria ainda mais difícil organizar o tempo, em função de que muitos trabalham, né, e tem que conciliar, então, os estudos com o trabalho e ainda querem arranjar tempo para se divertir. Que também né? É importante, né? Isso tudo complica fundamental, um pouquinho. né? A gente sempre tem que buscar um certo equilíbrio, né, em todas as dimensões, né? O universitário com a função de ter que estudar, ter que trabalhar, ter que namorar ou dar conta da família, né? Então, acho que esse equilíbrio, ele é essencial a gente buscar. A gente não consegue trabalhar só numa dimensão da nossa vida, só na dimensão física, só na dimensão mental, só na dimensão, por exemplo, espiritual, ou só na dimensão emocional. A gente tem que fazer um equilíbrio entre as 4 dimensões. E o universitário está aí, colocado à prova, uma série de angústia, uma série de cobrança, uma série de desafios, e quem trabalha ainda amplia mais ainda essa questão. Sim, professor, como até a gente estava comentando agora, muitas pessoas então dizem que não, né, não tem tempo para fazer tudo o que querem, né? Mas como a gente pode saber que a gente não está administrando bem ou corretamente o nosso tempo? Eu acho que o travesseiro, né? Quando a gente deita à noite verdade. E verifica que na nossa cabeça tem um monte de coisa passando, aquela sensação de não estar dando conta das coisas, estar devendo, né, informação, devendo ações, né, já é um princípio de sinal de estresse, né? E esse sinal de estresse também está ligado à questão da administração do tempo, né? E daqui a pouco o atraso recorrente também a determinados compromissos, isso também pode ser um sinal, né? De que a pessoa não está conseguindo administrar bem. Chegar atrasado, chegar em casa, gostaria de dar mais atenção para minha família e não estou conseguindo, chegar no trabalho e chegar na reunião sem ter se preparado para uma reunião, né? Tudo isso são aquela indícios. vontade de fazer uma atividade física e não conseguir achar tempo para fazer, ou acha tempo, mas não se compromete naquilo que se propôs. Então, tudo isso já é um indício que a pessoa tem que dar voltar um pouquinho. Eu sempre brinco, né? A reflexão é aquela imersão que a gente volta um pouquinho para que a gente possa avançar, né? E isso é uma questão muito pessoal. Cada um deveria se dar o tempo de parar um pouquinho e reorganizar para poder avançar. Professor, e depois dessa reflexão, então, né, a gente quer saber quais são os próximos passos para a gente começar, né, a organizar melhor a agenda aí. Excelente. Eu acho que a reflexão vai nos colocar um olhar um pouquinho mais ao longo prazo da nossa vida, médio ao longo, né? Então, ter objetivos mais ao longo prazo. Esse objetivo vai nos possibilitar priorizar algumas questões, né? O que eu quero priorizar hoje para que eu faça? E essa priorização deve resultar em ações no nosso dia a dia. Então, o nosso dia a dia deve compor ações que priorizem aquelas decisões que nós já tomamos em nossa vida. Então, se eu decidir fazer um semestre, né, querer passar em todas as disciplinas, me dedicar um tempo para estudar, investir mais ainda do que eu gostaria de fazer, eu tenho que colocar bem claro isso como prioridade e ter atenção na execução. Não basta eu dizer assim, eu vou priorizar isso sem ter atenção e concentração ao fazer. Então, depois que eu priorizei, tive atenção, aí vem a questão de realizar efetivamente. A disciplina também. Isso, de realizar, né? Porque às vezes eu sempre brinco, eu tenho uma frase minha que eu digo que o problema não é maior do que quando a gente começa a executar, né? Talvez a gente ache que o problema é enorme, mas quando a gente começa a fazer, a gente vê que a gente está dando conta, as coisas vão se aliviando. Então essa etapa de agir
ela nos ajuda a verificar se a gente é capaz, a gente consegue dar conta. Uma quarta dica vai na direção do não, né? A gente não é super-homem, vocês não são super-mulher, apesar das poderosas, né? Eu acho que a gente tem que começar a dizer não, né? No momento que a gente tem claras as nossas prioridades, a gente tem que começar a dizer não. Não, não é para mim, ou delegar, passo para outra pessoa. Né? Então, essa ideia do dizer não, também ela é fundamental para que a gente consiga... Não se prejudicar futuramente, pegar a gente enche o compromisso e não consegue realizar, e daí não tem a sensação da recompensa da boa administração do nosso tempo, das boas ações, daquilo que a gente está cuidando da nossa vida. Né? Tá certo. E como as pessoas podem conciliar, então, o trabalho, os estudos com o lazer, né? A tecnologia pode ser uma aliada nessa hora? A tecnologia é uma reflexão do nosso século XXI, né? Só gostaria de fazer uma reflexão numa frase, né? O seu foco é a sua atenção, né? Então, da Ieda. E tem uma outra frase que eu gostaria de chamar a atenção do Simon, que foi o nosso economista, ganhou o prêmio Nobel aí, que ele dizia, né? A informação consome a atenção das pessoas. Eis por que o excesso de informação cria uma pobreza de atenção. Né? Então, acho que o excesso de informações acaba nos dificultando essa etapa de concentração e foco. A tecnologia, ela nos auxilia na rapidez de conseguir as coisas, de gerenciar. Eu sempre brinco que a tecnologia da agenda pode ser super útil. Eu conheci pessoas que administram a agenda, anotando tudo numa agenda de papel e gerenciavam um tempo excelente. É isso que eu ia lhe perguntar também, professor, que é uma dúvida minha. Dá certo a gente pegar, quando iniciar o dia, ou um dia anterior, anotar tudo que a gente tem que fazer durante, né, aquele período de trabalho, por exemplo, e ir seguindo essa listinha, porque eu faço isso e me ajuda muito. A gente chama que é o tempo calma, né? É fundamental tu dedicar 5 a 10 minutos no início do dia ou na noite anterior para planejar o que tu vai fazer no dia seguinte, é fundamental. O cuidado só que eu chamo aí na questão é não tentar fragmentar tanto a tua agenda. Vou fazer de tal hora, isso. Não, a gente tem que estar claro quais são as nossas prioridades. Defender o nosso tempo livre, não deixar que entre na nossa agenda, e a gente vai executando conforme a gente priorizou o nosso dia. Então não precisa estipular um tempo determinado para cada tarefa, né? Não. A gente pode fazer esse planejamento, mas sem estipular um tempo assim, exato. Existe pessoas que trabalham em administração de tempo que dizem que tem que planejar, tem que dizer início, fim. Eu sou um pouquinho mais do planejamento de tempo mais light. Eu acho que a gente tem que estar claro o que a gente quer fazer no dia, priorizar e resguardar o nosso tempo livre. Mesmo que eu tenha um tempo livre ao longo do dia, eu vou fazendo aquilo que eu priorizei. E uma outra dica fundamental é fazer rapidamente aquilo que pode ser feito. Né? Então, se eu tenho uma coisa que eu posso resolver em 2 minutos, faça no início do dia. Né? Se eu tenho ligações para fazer, faz logo, resolve essa questão de ligações. Então, esse planejamento rápido de ações curtas já te alivia para aquelas ações que dedicam mais tempo, tenta achar a melhor hora, cada um tem a sua concentração de hora e dedicar mais tempo para essas outras partes. Então, tá, professor. Obrigada, pelas suas informações, que realmente são muito úteis, né? Muito. É um desafio, acho que todos nós, gerenciar o tempo, né? Então, só faça essa reflexão. Pense na sua vida e o seu tempo vai ser gerenciado melhor. Fica a dica aí para o pessoal. Obrigada pela sua presença e até a próxima. Eu que agradeço. Bom, e no próximo bloco, você confere o primeiro dia de uma série sobre o Oscar, que acontece no próximo domingo, dia 2 de março. E durante essa semana, o jornalista e crítico de cinema Rodrigo de Oliveira vai comentar as principais categorias indicadas à estatueta e também falar sobre os favoritos dele para a premiação. É isso aí, tem ainda a previsão do tempo para todo o estado. Os detalhes logo mais, nós já voltamos.